Salve, salve! E é isso aí, vamos nessa, vamos lá, ganhando um pouquinho mais de experiência. Olha só, quando a gente fala de conjuntos, então a gente acaba destacando muita coisa de conjuntos. Professor, professor, mas é só isso? A banca geralmente pergunta só essas relaçõezinhas sobre conjunto. Às vezes a banca ela pode relacionar o conteúdo de conjunto com outro conteúdo que esteja no seu edital. Por exemplo, essa questão aqui mesmo, ó, veja que o resultado final aqui está pedindo em porcentagem, então a gente vai ter que fazer uma conversão, ok? Então veja que é possível isso? Pode, é permitido, professor? Sim, se está no seu edital, claro que sim, pode, né, ser cobrado essa junção de conteúdos aí na mesma questão. Então vamos lá, vamos praticar aqui um pouquinho para a gente ganhar mais experiência. Após combater um incêndio em uma fábrica, o corpo de bombeiros totalizou, né, seguintes informações. 28 sofrem apenas, ó, isso aqui é importante, que aparece aqui? A palavra apenas, ó, apenas, somente, queimaduras. Apenas, somente, apenas, somente. 45 sofreram que intoxicações. Aqui não tem o apenas, não tem o somente. 13 sofreram, ó, queimaduras. Veja que aqui agora tá falando, ó, queimaduras e intoxicação. Ah, professor, então isso aqui é a interseção. E 7 nada sofreram, ó, nada sofreram. Então, diante dessa circunstância aqui, ó, veja que ele quer saber uma relação percentual do total que sofreram apenas, ó, apenas intoxicação. Então, nosso objetivo aqui é descobrir apenas intoxicação, só que isso é em porcentagem. Professor, como está falando de conjuntos, dois conjuntos aqui em interseção, a gente pode usar diagrama aqui de boa, não é isso? Exatamente, ó. Aí tá falando sobre queimadura e sobre intoxicação. Aí disse assim, ó, apenas queimadura. Então, 28 aqui, apenas. Então, esse 28 ele vai ser registrado direto. Não vou subtrair nada esse 28 aqui. Permanece exatamente esse valor. O 45 não, ó, o 45 é intoxicação. Então, não diz que é apenas, que é somente 2,45, a gente vai ter que subtrair. Subtrair o quê, professor? Né? Essa informação aqui que, né, faz referência à interseção, ó. Então, 13 aqui é a interseção. Ah, ok. Beleza, então 45 menos 13, 45 menos 13, professor, 32. Professor, então quer dizer que eu já posso parar por aqui? Ainda não. Por que ainda não, professor? Né, eu já não achei, não está querendo apenas intoxicação, só que isso está querendo o quê? Em porcentagem. E para a gente descobrir essa porcentagem, a gente precisa do total, do 100%, concorda? Então, ó, se eu não tenho 100%, eu não vou descobrir qual é essa porcentagem. Ah, professor, beleza então. Então quer dizer que a gente vai ter que fechar aqui de qualquer forma, ó, descobrir esse total, não é isso? Exato. E para descobrir esse total aqui, veja que tem 7 aqui que nada sofreram. Ah, professor, então, ó, eu posso pegar essa informação e somar dessa forma, ó, o 28 que está fora, o 7 que está aqui, então 28 com mais 7, 35. 35 com mais 45, que é tudo isso aqui. Então, 35 mais 45, 80. Então, quer dizer que eu não precisava nem desenhar o diagrama aqui, professor. Dá para fazer a questão? Dá. Por quê? Porque se eu sei o apenas e eu sei a interseção, então eu posso desconsiderar essa interseção. Porque se eu sei o apenas e sei o outro conjunto, ó, quando eu somar o apenas, o outro conjunto, e isso aqui já é suficiente. Então, veja que eu posso pegar apenas essa informação do apenas, essa informação que diz respeito a todo o segundo conjunto e quem está fora. Então, se eu peguei o apenas de um lado, todo o segundo conjunto e quem está fora, eu peguei todo mundo já, concorda? Então, não precisaria nem desenhar, mas claro que o desenho aqui deixa a realidade mais clara para a gente. Sim, então nesse caso aqui, professor, ó, a gente tem que o total aqui é igual a 80. Perfeito? Perfeito, beleza, exatamente, show de bola. E agora é só calcular a porcentagem, a regrinha de 3, ó. É só a gente montar aqui a nossa regra de 3 para achar aí
essa porcentagem. Por quê? A gente tem 80, que corresponde a 100%, então veja que é o todo, é o geral, então 100%. Apenas intoxicação, então, ó, a gente tem a interseção, então é só subtrair. Intoxicação é 45 menos 13, 20, né? 32. A gente também não precisaria fazer, né, esse conjunto, né? Mentalmente a gente consegue verificar isso, e isso corresponde a x. Então veja que a gente tem o quê? Ó, uma regrinha de 3, que a gente pode fazer o que aqui? Né? A multiplicação cruzada, né? O famoso cruz-credo. Perfeito, beleza. E aí, x vai ser igual, ó, quem está multiplicando x é 80. Aí a gente coloca 80x e depois resolver, a gente já joga logo para baixo. Não está multiplicando x, vai ter que passar de qualquer forma dividindo. Então esse 80 já vem para cá. E aí a gente passa a ter o seguinte, ó, 32 acrescentando, né, mais 2 zeros aqui, a gente fica com 3.200. Professor, posso simplificar aqui, não posso? Ó, deve, né, para facilitar. Então daí, o que que a gente conclui? Ó, que x, que é essa relação do apenas que a gente está procurando aqui, apenas intoxicação, é só dividir, professor. Então aqui é 4, 4 vezes 8, 32. Então 40%. Isso mesmo, professor, exato. Isso aparece onde? Na alternativa E. Perfeito? Beleza? Só comemorar, ó. Broquei, troquei. Show de bola. Bora lá, mas seguindo. Mais uma questãozinha aqui, também falando em porcentagem. Agora a questão está trazendo as informações em porcentagem e depois está apresentando um número que é a resposta em número. Ah, professor, então um processo meio que inverso em relação à questão anterior, não é isso? Isso, né? Vamos lá, vamos esquematizar aqui para a gente ver o que que a gente, né, consegue obter da questão. Diz assim, ó, que 60% falam inglês, 45% alemão e 30% não falam, ó, não falam nenhuma das duas. Então, nenhuma das duas línguas. Professor. Então, quer dizer o seguinte, ó, que a gente tem um 60, um 45 e o 30. A gente não sabe a interseção, né? Isso a gente desconhece a interseção. Isso. Quando a gente desconhece a interseção, como que a gente calcula essa interseção? Total falso menos total verdadeiro. Ah, professor, então ó, eu consigo achar a interseção, não consigo? Consegue. Total falso menos total verdadeiro. O total falso é a soma, não é isso, professor? Exatamente, ó. O primeiro conjunto, a gente soma o primeiro conjunto com o segundo conjunto e com nenhum, certo? Então a gente acha o total falso. Então daqui, o que que a gente obtém, ó, quando a gente soma 60, ah, professor, 60, 105, 135. Então a gente vai obter 135%. Professor, o total verdadeiro, a questão informa, né? Mas nesse caso, não informou. Que total verdadeiro é isso que a questão não trouxe aqui? Então, não posso aplicar essa fórmula? Pode sim. Porque quando a gente fala de porcentagem, o total é sempre quanto? 100%. Então, a questão não precisa mencionar isso. Ó. Então, a gente já sabe que é 100%. Então, quer dizer que a interseção aqui vale quanto? 35%. Ó, a interseção corresponde a 35%. Sim. E daí, professor? E daí o que que acontece? Ó, tá dizendo o seguinte: se exatamente 14, veja, ó, 14 funcionários falam inglês e alemão, ó, a interseção. Ah, então o número de funcionários, ou seja, o total, então quer saber o total, o número de funcionários, então, ó, a gente precisa descobrir o total. Ah, professor, então ficou fácil, porque esse 14 aqui, ó, é a interseção que a gente achou na porcentagem, que é 35%, não é isso? Exato, 35%. E para a gente descobrir o total, então a gente vai chamar de x, só que esse total corresponde a 100%, não é exato isso? Exatamente. Perfeito. Show de bola. Então, ó, A montou a regrinha de 3, não está falando em tempo aqui, vamos fazer o famoso, né, cruz-credo. Quem está multiplicando o x, professor? O 35, ó o x multiplica o 35 quando faz essa multiplicação cruzada. Então, 35%.
E quando eu multiplico alguma coisa por 100, é só acrescentar os 2 zeros. Ah, professor, e agora aqui, ó, porcentagem com porcentagem a gente elimina e a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir agora, ó, a gente vai fazer a divisão. 35 mais 35, 70. Opa, 70 com mais 70, 140. Ah, então, ó, dá 4 vezes o 35. 4 vezes o 35 é 140, só que sobrou um zero. Então, igual a 40. 40. Então, quer dizer que nessa embaixada havia 40 pessoas. É isso, professor? Que a resposta correta aqui é a alternativa é exato. Perfeito. Show de bola. Isso aí. Opa, então vamos lá, olha só. Mais uma questão aqui para a gente exercitar, para a gente treinar um pouco mais. E a gente observa o quê? Que a banca trabalha aqui, ó, número e porcentagem. Então está envolvendo, né, a FCC com uma relação aqui, trabalhando número com porcentagem. Vamos ler, identificar o que a questão está pedindo. Em um determinado departamento, todos os funcionários são ou advogados ou economista, ou advogados e economistas, ou seja, uma coisa ou outra, e a interseção. Opa, opa, então, conjuntos. Isso, professor? Exatamente, conjuntos. Sabe-se que 5 funcionários são apenas economistas e 15 funcionários são advogados. Ó, isso aqui é importante, ó. Apenas economista e 15 advogados, já não falou apenas. Professor, então vamos pegar aqui, vamos esquematizar para facilitar um pouco a nossa vida, ó. Tá falando de economistas, vou colocar na mesma ordem aqui, né, professor? Pronto, a gente coloca. Economistas e advogados, certo? Então, economistas, 5 funcionários são apenas economistas. Então, vamos lá, apenas economista. Então, não subtrai. 5 funcionários. E 15 funcionários são advogados. Ah, aqui então tem que ter uma subtração, não é isso, professor? Isso, tem que ter uma subtração. Sendo que parte desses também são economistas. Então, ó, desses 15 aqui tem alguma coisa ali na interseção. Aí está dizendo o seguinte, se 45% são advogados e economistas, ou seja, essa parte aqui, ó, vale quanto? Ah, professor, ó, vale 45%. Então, isso aqui vale 45%. Ah, ok, beleza. Então, se isso vale 45% e a gente não sabe, a gente pode chamar isso aqui de x. Só que esse conjunto todo vale 15. Como é uma coisa ou nem ou outra, então aqui é zero, concorda? Ó, que a gente está com zero aqui fora. Ah, professor, e por que isso? Porque é o seguinte, se a gente juntar, se a gente somar isso aqui tudo, 5 mais 15, 20. Então, a gente está trabalhando com um grupo de 20 funcionários. Aqui a gente está destacando um grupo de 20 funcionários. Desse grupo de 20 funcionários, a gente tem que 45% aqui, ó, corresponde o quê? Professor. Então, eu posso fazer assim, ó, 45% de 20. Então, posso calcular dessa forma? Pode sim. Ou a regrinha de 3, né? Lembra que pode ser também regrinha de 3. 45 vezes 2 dá quanto? 90. Ainda tem que dividir por 10. Ô, professor, aqui agora, novamente, ó. Então, se a gente faz, a gente descobre o seguinte, que isso aqui é 9. Não é isso, ó? Então, veja que a interseção aqui é igual a 9. Ah, ok, beleza. Então, o número que são apenas advogados, ó, apenas advogados. Ah, professor, então se esse x é igual a 9, né, veja, ó, o x aqui é igual a 9, né? Então, já acabou de descobrir. Deixa eu colocar aqui, ó, x igual a 9. Se o x é igual a 9, então a gente faz a subtração. Então, 15, né, isso, ó, menos 9. Então, 15 menos 9, ah, professor, aqui a gente encontra, ó, que isso é igual a 6. 15 menos 9 igual a 6. Então, a gente consegue descobrir, né, que isso aqui vale 6 e a resposta correta é a letra
É, perfeito, né? Show de bola. E aí, ó, só comemorar, ó, broquei, broquei. Então veja que tem que ter atenção, relacionar, então sempre nesse campo, nesse universo do 100% e também o que? Aplicando os conceitos relativos aí a operações de conjuntos. Isso aí, bons estudos!